Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a essa videoaula. Eu sou o professor Rafael Figueiredo e na aula de hoje vamos dar continuidade ao tópico de interpolação polinomial. Relembrando alguns fundamentos da interpolação polinomial, o nosso objetivo aqui é aproximar uma função f de x por um polinômio Pn de x, tal que ele é escrito como combinação linear de funções de base φj. Essas funções são sempre conhecidas, depende de cada método e sempre devem ser linearmente independentes para que a resolução desse sistema linear 1 seja possível e determinada. E toda interpolação polinomial deve satisfazer a seguinte propriedade: que Pn de xi seja igual a f de xi em todo nó de interpolação. Em outras palavras, isso quer dizer que o erro nos nós de interpolação deve ser sempre zero. Estudamos na última videoaula o polinômio interpolador de Lagrange, que toma como suas funções de base φj os polinômios Lj de x, que são definidos como o produtório de igual a zero com i diferente de j até n, de x menos xi dividido por xj menos xi. A vantagem dele sobre o polinômio nominal, que estudamos na primeira videoaula, é que na resolução do sistema linear 1 para determinar os coeficientes da interpolação polinomial do ajuste, não é necessário resolver nenhum sistema, porque a matriz dos coeficientes vai ser a matriz identidade, devido às propriedades desses polinômios LJ. Com isso, os coeficientes CJ que precisamos determinar para determinar o polinômio interpolador são iguais aos YJ, ou onde YJ também é igual a f de xj. O método de Lagrange para a determinação do polinômio de interpolação de uma função f de x sobre um conjunto de n mais 1 pontos possui um inconveniente. Sempre que se deseja passar de um polinômio de grau n construído sobre n mais 1 pontos para um polinômio de grau n mais 1 construído sobre n mais 2 pontos, todo o trabalho tem que ser praticamente refeito. Seria interessante, então, se houvesse a possibilidade de, conhecido um polinômio de grau n, passar para um polinômio de grau n mais 1, apenas acrescentando mais um termo ao polinômio de grau n. Vamos ver então que esse objetivo é alcançado através da fórmula de Newton do polinômio de interpolação. Na aula de hoje, então, vamos estudar a fórmula de Newton do polinômio interpolador, que tem suas funções de base definidas da seguinte forma: φ0 de x é igual a 1 e φj de x para j de 1 até n são definidas como o produtório de igual a zero até j menos 1 de x menos xi. Assim como a fórmula de Lagrange para a obtenção do polinômio interpolador, essas funções de base fornecem boas propriedades para a matriz dos coeficientes do sistema linear 1, sendo nesse caso uma matriz triangular superior resultante da aplicação desse método. Nesse caso, a resolução do sistema linear 1 pode ser obtida aplicando um processo chamado de substituição regressiva. Relembrando alguns conceitos vistos na primeira aula dos fundamentos da interpolação polinomial, temos que a existência e a unicidade do polinômio interpolador está condicionada à resolução desse sistema linear 1. Se a solução desse sistema for possível e determinada, temos que o polinômio existe e é único. Nesse caso, utilizando o método, a fórmula de Newton para a obtenção do polinômio interpolador, essas funções de base, como por hipótese todos os pontos xi
são distintos, a matriz dos coeficientes desse sistema linear vai ser uma matriz triangular superior em que todos os elementos da diagonal principal vão ser diferentes de zero. Logo, o determinante desse sistema é diferente de zero. Com isso, vocês conseguem provar que a fórmula de Newton para a obtenção do polinômio interpolador sobre n mais 1 pontos distintos existe e é única. Por fim, na prática, a determinação desses coeficientes do polinômio interpolador via fórmula de Newton não é feita utilizando substituição regressiva para resolver esse sistema linear 1. Existe um outro esquema chamado de diferenças divididas que facilita o cálculo desses coeficientes. Vejamos então a definição de diferença dividida. Sejam x0 até xn, n mais 1 pontos distintos no intervalo fechado AB e sejam também f0 até fn, n mais 1 valores da função f de x sobre esses pontos, xk. Define-se então a diferença dividida de ordem zero como sendo f xk entre colchetes como sendo f de xk para qualquer k de 0 até n. E a diferença dividida de ordem n como sendo a diferença dividida de x1 até xn de ordem n menos 1 menos a diferença dividida de x0 até xn menos 1, tudo isso dividido por xn menos x0. Essa diferença dividida de x0 até xn é conhecida como diferença dividida de ordem n da função f de x sobre os pontos x0 até xn. Pela definição anterior, temos que a diferença dividida de x0, x1 é uma diferença dividida de ordem 1, que é igual à diferença dividida de ordem 0 de x1 menos a diferença dividida de ordem 0 de x0 dividido por x1 menos x0. A diferença dividida de ordem 2 de x0, x1, x2 é igual à diferença dividida de ordem 1 de x1, x2 menos a diferença dividida de ordem 1 de x0, x1 dividido por x2 menos x0. E a diferença dividida de ordem 3 de x0, x1, x2, x3 é igual à diferença dividida de ordem 2 de x1, x2, x3 menos a diferença dividida de ordem 2 de x0, x1, x2, tudo isso dividido por x3 menos x0. Observe o seguinte, que o denominador de cada diferença dividida é a diferença entre o último ponto e o primeiro. Para qualquer que seja a ordem. Observem também que, para calcular as diferenças divididas de ordem mais alta, precisamos conhecer as diferenças divididas anteriores. Por exemplo, a diferença dividida de ordem 3. Precisamos das diferenças divididas de ordem 2. A diferença dividida de ordem 2. Precisamos das diferenças divididas de ordem 1. E assim por diante. As diferenças divididas de ordem 1, precisamos das diferenças divididas de ordem 0, que nesse caso são as f de x avaliado em cada um dos nós de interpolação.
Não se preocupem quanto ao cálculo dessas diferenças divididas. Parece uma coisa mirabolante, no entanto, existe um cálculo sistemático usando uma tabelinha que conseguimos determinar cada uma dessas diferenças divididas para determinar os coeficientes do polinômio interpolador na fórmula de Newton. Vejamos então a forma de Newton para o polinômio interpolador sobre n mais 1 pontos distintos e ordenados. Ele é dado por essa expressão aqui. Pn de x é igual à diferença dividida de ordem 0 de x0 mais a diferença dividida de ordem 1 de x0, x1 vezes x menos x0 mais a diferença dividida de ordem 2 de x0, x1, x2 vezes x menos x0, x menos x1 mais diferença dividida de ordem 3 de x0, x1, x2, x3 vezes x menos x0, x menos x1, x menos x2 até a diferença dividida de ordem n de x0 até xn vezes x menos x0, x menos x1 até x menos xn menos 1. Relembrando a forma geral do polinômio interpolador, Pn de x é igual a C0 vezes φ0 de x mais C1 vezes φ1 de x mais até Cn φn de x, sendo que para o método de Newton φ0 de x é igual a 1 e as demais funções de base, as φj de x é igual ao produtório de igual a 0 até n de x menos xi. Desculpa, aqui não é n. Aqui é o produtório de i igual a 0 até j menos 1. Para j de 1 até n. Comparando com essa forma do polinômio 7 aqui, percebemos que cada uma dessas diferenças divididas serão os nossos CJs, então essa primeira seria o C0, essa segunda seria o C1, essa terceira aqui o nosso C2, aqui o nosso C3 até o nosso Cn. Então, não precisamos resolver sistema linear nenhum para determinar os coeficientes do polinômio interpolador via forma de Newton. Basta calcular essas diferenças divididas. Nesse caso, para calcular as diferenças divididas de uma função f de x sobre os pontos x0 até xn, podemos construir a seguinte tabela, em que a primeira coluna é construída com os pontos xk, sempre ordenados da seguinte forma, do menor para o maior. A segunda coluna contém os valores de f de x avaliado em cada um desses pontos da primeira coluna, que seriam as diferenças divididas de ordem 0. E as demais colunas são as diferenças divididas de ordem 1, 2, 3 até n. Cada uma dessas diferenças divididas de ordem superior é uma fração cujo numerador é sempre a diferença entre as duas diferenças divididas consecutivas e de ordem imediatamente inferior, e cujo o denominador é a diferença entre os dois extremos dos pontos envolvidos. Por exemplo, para calcular a diferença dividida de ordem 1 de x0 x1, seria então o numerador a diferença entre as duas diferenças divididas de ordem imediatamente inferior seria f de x1 menos f de x0, dividido por
x1 menos x0. A diferença dividida de ordem 1, x3, x4, seria f de x4 menos f de x3 dividido por x4 menos x3. A diferença dividida de ordem 2, x0, x1, x2, seria a diferença dividida de ordem 1 de x1, x2, menos a diferença dividida de ordem 1, x0, x1, dividido então por x2 menos x0. E assim por diante. Por exemplo, a diferença dividida de ordem 2 de x2, x3, x4 seria a diferença dividida de ordem 1 de x3, x4 menos a diferença dividida de ordem 1 de x2, x3 dividido por x4 menos x2. E com isso conseguimos calcular até a última diferença dividida, que seria a diferença dividida de ordem n. Vejamos um exemplo. Considere a seguinte tabela. Obtenha uma aproximação para f de 1.3 utilizando um polinômio interpolador de grau 3 e trabalhe com 4 casas decimais na calculadora. Nesse caso, para determinar um polinômio de grau 3, precisamos de 4 informações. E essa tabela nos fornece muito mais que isso. 1.3 está aqui entre 1.28 e 1.41. Então, para obter uma aproximação, utilizando um polinômio de grau 3, devemos considerar 4 pontos consecutivos da tabela acima, em que o valor de x, que seria 1.3, deve estar entre esses 4 pontos consecutivos. A distância entre os extremos desses 4 pontos consecutivos deve ser a menor possível para tentar minimizar o erro dessa estimativa. Então, analisando os dados dessa tabela, vamos considerar o seguinte conjunto de pontos tabelados aqui para a determinação desse polinômio interpolador de grau 3. Vamos construir agora a tabela das diferenças divididas. Nesse caso, a primeira coluna são os pontos xk, sempre do menor para o maior, ordenados dessa forma, essa primeira coluna. A segunda coluna são as diferenças divididas de ordem 0, seria a f de x avaliada em cada um desses pontos xk, que são os valores tabelados que a gente conhece. E para calcular a diferença dividida de ordem 1, a primeira delas seria a diferença dividida f de x0, x1. Seria essa diferença dividida, esse valor de 1.9353, menos a diferença dividida de ordem 0 de x0, que seria 2.0079, dividido por x1 menos x0, que seria x1 menos x0. Isso nos fornece um valor, então, de menos 2.42. Para determinar a próxima diferença dividida de ordem 1 de x1, x2, seria esse valor menos esse, dividido por x2 menos x1. x1 está aqui, x2 está aqui, que vai nos fornecer menos 2.58. A próxima diferença dividida que queremos calcular seria x2, x3, de ordem 1, que seria esse valor de 1.4714 menos 1.5999, dividido por x3 menos x2, que nos fornece menos 2.57. Então, calculamos todas as diferenças divididas de ordem 1,
Vamos calcular agora então a primeira diferença dividida de ordem 2, que seria x0, x1, x2, que vai ser menos 2,58 menos 2,42 dividido por x2 menos x0, que vai nos fornecer esse valor de menos 1. A próxima diferença dividida de ordem 2 seria x1, x2, x3, seria menos 2,57 menos 2,58. Tudo isso dividido por x3 menos x1, que vai nos fornecer esse valor de 0,0556. E por fim, a última diferença dividida de ordem 3 seria essa de x0, x1, x2, x3, será 0,0556 menos esse valor aqui, que é essa diferença dividida de ordem 2. Então, menos 1 dá mais 1, dividido por x3 menos x0. Seria x3 esse valor e x0 esse primeiro valor, que nos fornece o valor de 5,0267. Então, as diferenças divididas dessa tabela que vamos utilizar, que são nossos coeficientes do polinômio interpolador via forma de Newton, são esses primeiros valores da tabela. Que esse daqui, esse primeiro, seria diferença dividida de ordem 0 de x0. Esse segundo aqui, diferença dividida de ordem 1 de x0, x1, que são nossos coeficientes do polinômio interpolador. Esse próximo valor seria f de x0, x1, x2. E esse último valor, que é a diferença dividida de ordem 3 de x0, x1, x2, x3. Então, o polinômio interpolador via fórmula de Newton sobre esses 4 pontos tabelados para estimar o valor de f de 1,3 é dado por P3 de x, que é igual a diferença dividida de ordem 0 menos a diferença dividida de ordem 1 vezes x menos x0, mais a diferença dividida de ordem 2, que é menos 1, vezes x menos x0, vezes x menos x1, vezes a diferença dividida de ordem 3, vezes x menos x0, x menos x1, x menos x2. Substituindo então x igual a 1,3, nossa aproximação para f de 1,3 é igual a P3 de 1,3, que nesse caso vai ser aproximadamente 1,8853. Então, essa é a solução desse nosso problema. Observem que o processo de obtenção do polinômio interpolador via forma de Newton é um processo simples que basta calcularmos as diferenças divididas. E por essa forma sistemática, esse cálculo sistemático utilizando essa tabela, esse processo fica muito fácil e simples. Além disso, como havíamos comentado no início dessa videoaula, as vantagens desse método sobre o método de Lagrange é que, se for fornecido um ponto a mais, for acrescentado um ponto sobre esse conjunto de dados para obtermos um polinômio de grau ligeiramente maior do que esse, nesse caso um polinômio de grau 4,
Por exemplo, se acrescentarmos o ponto lá de 1,53, podemos aproveitar todos os cálculos realizados para a obtenção desse polinômio de grau 3, para obter o novo polinômio de grau 4. Bastaríamos calcular as próximas diferenças divididas, aqui até a diferença dividida de ordem 4, de x0, x1, x2, x3, x4, e somarmos a esse polinômio, então, o novo polinômio de grau 4, de x seria o P3 de x, que acabamos de estimar, mais essa diferença dividida de ordem 4, x0, x1, x2, x3, x4, vezes o produtório de i igual a 0 até 3 de x menos xi. Então, podemos, nesse processo, aproveitar todos os cálculos realizados anteriormente para a obtenção de um polinômio de grau ligeiramente maior, se uma informação a mais, um nó de interpolação a mais for acrescentado. Encerramos então a aula de hoje e nas próximas aulas veremos o processo da interpolação inversa e o estudo do erro da interpolação. Então, muito obrigado, um abraço e tchau!